Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aí para você, né? Sim, professor. Beleza. Vocês chegaram a acessar essa página aqui do Planebox? Professor, eu cheguei a acessar essa página aí e fiz até a parte dos perfis de quem eu acho que ia comprar. Agora, essa parte de rendimentos e ganhos e gastos eu não consegui fazer ainda, porque eu acho que eu tenho que estudar um pouquinho a mais para me colocar alguma coisa que possa realmente condizer com, com a realidade que eu estou tentando imaginar. Aham. Peraí, só fechar a porta. Tipo assim, eu tava pegando a mesma ideia que foi desde a primeira aula sobre os briquetes e tava desenvolvendo um pouco ela. Aí consegui Aham. fazer uma logo, consegui fazer uma imagem bacana. Aí, agora só o que eu estou fazendo mesmo, que eu estou correndo mais atrás, é ver quem compraria e qual é o perfil psicológico dessas pessoas, que é que eles pedem também. O que eles acessam, enfim, essa parte. Aí, essa parte de custos, que é mais relacionada para a área que eu vou usar, material que eu vou usar, equipamento que eu vou usar, fica um pouco meio que em aberto, porque tipo, como eu tô querendo briquetes, eu tô querendo reutilizar, né, resíduos que provavelmente seriam descartados ou mesmo somente eliminados, é um pouquinho difícil de achar para relacionar os gastos a isso, porque a menos que eu vá em alguma marcenaria, ou alguma movelaria, algo do gênero, eu não vou ter noção de quanto eu vou gastar para ter essa matéria-prima. Uhum. Por Entendi. enquanto, essa é a minha dificuldade. Né, no primeiro momento, essa dificuldade é real para todos, né? Inclusive, por exemplo, se hoje você tivesse o dinheiro para investir, né? Que seria a mesma dificuldade, só que o que é que mudaria, né? É que, tipo assim, com dinheiro na mão, aí você teria certeza que você iria investir tudo. Só que, por enquanto, por exemplo, como tu falou, né? O que está em aberto é quanto tu vai gastar para isso, né? Por exemplo, quanto é uma briquetadeira? Qual é o volume que você tem para processar hoje, né? Da onde viria exatamente essa sua matéria-prima? Talvez um pouco dessas dúvidas que devem estar fazendo, né, tu dar uma travada por enquanto, né? Sim, professor, é exatamente isso. Bem, deixa eu explanar aqui rapidinho. Todo mundo, gente, já pelo menos começou a preencher a parte de segmentação de mercado, gerador de personas, jornada do cliente. Ou tem alguém que está ainda pendente? Se quiser, pode colocar no chat aqui para ser mais ágil, né? Ou podem ir comentando pelo chat também, tá? O William está começando. Beleza? Deixa eu colocar aqui, pelo menos, essa segmentação de mercado aqui. E é interessante que o programa ele tem um videozinho, né? Que você vai vendo e vai também tendo exemplos, né? Das segmentações que vocês têm, tá?
Deixa eu só colocar aqui. Só um momentinho aí, rapidinho, só passar aqui. Na página 62 ontem, não foi? Ó, nessa segmentação de mercado, o que que pede aqui? Olha, define as variáveis psicográficas associadas a comportamentos, hábitos, valores e estilo de vida dos seus clientes. Você lembra de tudo que a gente falou ontem, né? Sobre entender o cliente e o que que ele realmente tem de... Qual é a dor desse cliente, né? Por exemplo, para que que serve o briquete? Para gerar calor, né? Ou ele vai gerar energia, né, na forma de, por exemplo, pode ser transformado em vapor. Você tem dois tipos de cliente, não é, Dinei? No teu caso, né, que tu vai produzir briquete. Ele tem um cliente final, por exemplo, que aqui na nossa região não se aplica, só se aplica, por exemplo, para a região sul, centro-oeste, sul, né? Aqui, no caso, talvez se aplicaria muito pouco para a questão de forno a lenha, né? Forno a lenha. Também tem os narguilé, professor. Geralmente quem usa narguilé, geralmente compra só briquete mesmo. Argueiro? Narguilé. Não posso dizer, é tipo um cigarro árabe. Ele é montado, é todo Sim, equipamento sim. montado. Aí ele é comprado por briquete. Geralmente usa briquete de coco, essas coisas. Sim, entendi, entendi. É tipo cigarro comunitário, né? Eu já vi na televisão um negócio. Isso. Já é outro segmento para poder vender também. Eu tava pesquisando no mercado e eu tava vendo onde é que eu podia vender. Aí ele Aham. se encaixa também. É uma outra linha de produto, né? Que você pode colocar também para poder aproveitar melhor todos os segmentos, né? Assim, é por isso que as empresas elas tentam buscar, né, fazer essa segmentação de mercado. Tem um cara aqui chamado o Porter, Michael Porter. Não sei se vocês já ouviram falar. Aí ele fez uma classificação, né, tipo uma matriz. A matriz dele falava o seguinte: num lado da matriz, ele colocava as empresas que focam na diferenciação, em atender poucas pessoas, na diferenciação para atender um grande público e na generalização para atender também esses dois públicos, né? A generalização para atender uma grande quantidade de pessoas e uma generalização para atender um pequeno número de pessoas. E aí ele fala assim que a empresa ela precisa definir, né, se ela quer atender, né, muitas pessoas ou se ela quer atender um grupo seleto de pessoas. Nas duas é possível de ter os dois tipos, é possível obter sucesso, entendeu? Então, ele fala assim, que a pessoa não pode, né, a empresa não pode ficar no meio, né? Ter um produto muito caro, né? Que atenda a um grupo pequeno de pessoas e um barato que atenda a um grande número de pessoas para atingir todo mundo, né? Geralmente o foco é, 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 ele é melhor do que ao contrário do que as pessoas falam, do que, como é que fala? A querer agradar a todos, né? É melhor do que querer agradar a todos.
Então, é por isso que existe a segmentação de mercado. Olha, eu quero atender um público geral, para todo mundo. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que trabalham com psicologia, né? Psicologia, ela não escolhe. O cara que é psicólogo, ele trata, por exemplo, traumas psicológicos, né? Depressão e tal. E antigamente a gente via que a depressão era uma doença de rico, uma doença que atingia só as classes sociais altas. Hoje não. Hoje a gente tem uma massificação desse problema em todas as áreas, todas as classes, né? E o tratamento desse cara, ele é muito abrangente, né? Do cara que é psicólogo, né? Ou psiquiatra. Então, não tem barreiras. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser velho, pode ser criança, pode ser hipertenso, pode ser gente que está bem de saúde, né? Gente rico, gente pobre. Então, não tem classificação. Ele tem um mercado muito abrangente, que nem médico, que nem advogado. Agora, por exemplo, quem trabalha numa área florestal, que nem a gente, ele vai restringir uma parcela só, né? Se eu for querer vender, por exemplo, briquete para sei lá, para uma pessoa que nunca ouviu falar no briquete, nem precisa de briquete, ela não vai comprar o briquete, né? Então, eu tenho que segmentar, identificar onde está o meu cliente, quais são as necessidades dele em relação ao meu produto, entendeu? E aí, quem vai estabelecer essas variáveis aqui, no caso, olha, são vocês, né? Em cima olha, defina as variáveis psicográficas, ou seja, o que a pessoa imagina do seu produto, o que ela quer do seu produto, associadas a comportamentos, hábitos, valores e estilo de vida do seu cliente, né? Ele pede para colocar aqui variável 1, variável 2, né? E o oposto da variável, tá? Aí, por exemplo, aqui, como eu tô... Aqui. Como eu tô com... Essa daqui é tua também, José? Tu que trouxe? Ah, tá. Então deixa as meninas vêm buscar depois. Tá? Deixa eu voltar para o próximo ponto aqui. Geração de personas, né? Aí isso aqui a gente já viu também, né? Vocês estão vendo que é praticamente as mesmas necessidades, tá? Só que de forma diferente. Aqui, né, nesse programa do que a gente estava vendo lá naquele PDF. Mas são as mesmas informações. Por exemplo, olha, eu coloquei aqui um exemplo. Olha, coloquei aqui, João de Barro, 35 anos, né? Profissão, marceneiro. Aqui está dizendo que a pessoa está incompleta, né? Eu vou ter que preencher aqui, ó. 35 anos, casado, ensino médio, marceneiro, renda mensal, 5 mil, a cidade, eu posso colocar a cidade aqui, independente da cidade dele, eu vou colocar ou Brasil, ou uma cidade específica, né? No caso, por exemplo, aqui, como é um hotel que a gente está falando, eu posso colocar Brasil, né? Eu coloquei Brasil, ou, né? Porque eu vou receber pessoa de todo o Brasil, se o cara quiser vir do Rio Grande do Sul, ele vem e fica no hotel, independente do local que seja, né? Aí sobre a persona, olha, a pessoa interessada em melhorar os processos dentro da sua empresa. Na verdade, já está misturando aqui, né? Dois exemplos que eu fiz. Esse aqui, né? O que é da hamburgueria. Um exemplo de hamburgueria e um exemplo de... Aqui, olha, um exemplo usado na hamburgueria. Eu coloquei nome, o Comilão. 16 anos, solteiro, ensino médio, estudante, renda mensal zero, mora em Paragominas, geralmente sai com os amigos para lanchar e bater papo, né? Então, seria essa pessoa que talvez eu vá atender se eu fosse montar uma hamburgueria. As características, né?
Ó, comida, escreva a frase que representa a essência da personalidade dessa pessoa, né? Comida é para comer, eu coloquei aqui. Hábitos e comportamentos. Não frequenta academia e nem pratica esporte, né? O único esporte é levantamento de copo. Tag de personalidade, né? Descreva personalidade, exemplos. Introvertido, racional. Aí aqui tem também para colocar os tipos de hashtags, né? Que talvez ele pesquise também. Aí aqui, fluência digital. Aonde é que essa pessoa está? Ela está no smartphone, na televisão, no computador, né? Usando aplicativos. A rotina dessa pessoa. Como é a parte da manhã, como é a parte da tarde, da noite. Então, você vê que é bem complexo o negócio para entender o seu cliente, né? Você tem que fazer uma pesquisa minuciosa mesmo para entender o cliente, para saber o que ele está. Vocês estão ligados, por exemplo, que quem tem Instagram, quem tem Facebook, não é que exista uma hora própria para poder postar os conteúdos, né? Mas, tipo, ó, eu estou transmitindo aqui pelo Instagram, né? E são 16h26 da tarde. Pouquíssimas pessoas estão conectadas nesse momento, né? Por exemplo, eu vi lá, tinham 26 pessoas, se eu não me engano, né? Online. Né? Talvez até mais, mas o Instagram não me mostra. Mas quando eu vou olhar, por exemplo, 7 da noite, 8 da noite, tem 56, 60 pessoas conectadas, entenderam? Então, existe uma maior probabilidade do meu conteúdo alcançar mais pessoas em determinados horários, né? Então, por exemplo, não adianta eu fazer uma propaganda muito pesada de chocolate fora de um período que não vende chocolate, que ninguém está interessado em comprar chocolate, entenderam? Não adianta eu fazer propaganda de flores se não tem uma data específica para vender flor. Então, na hora da concorrência, todo mundo, né, tenta fazer propaganda no período certo para poder o seu dinheiro, né, que foi pago na propaganda, ter um melhor retorno sobre o investimento, né? E aqui alguns insights também, né? Olha, pense no seu produto como serviço e escreva os objetivos, expectativas e sonhos que essa persona espera alcançar, né? Quem vai numa hamburgueria, que nem essa pessoa gordinha que gosta de comer muito, ou magrinha, né? Porque tem magrinho que come pra caramba também. Ele vai em busca do melhor hambúrguer, né? Sei lá, da carne macia, do pão macio, do melhor molho, né? Se vem com batata ou sem batata, se vem com refri ou sem refri, se tem promoção de combo, se tem uma boa sobremesa. Então, são vários itens que vão ser analisados para você definir quem é essa sua persona. Tá? Vamos lá para o próximo. Aqui é a jornada do cliente. Eu nem coloquei jornada do cliente ainda. Deixa eu ver se a gente cria um aqui. O que o cliente faz antes de entrar em contato com o seu produto ou serviço? Por exemplo, ele pode estar procurando informação, ele pode estar procurando entretenimento, ele pode estar, deixa eu ver aqui, quem compra brinquedo, por exemplo, né? Ele pode estar pesquisando por energia, né? Está procurando por carvão, está procurando por lenha. Enfim, o que ele faz antes de entrar em contato, né? De ver o meu produto ou na rede social ou numa propaganda, tá? Então, isso que a gente precisa dizer aqui, né? Por exemplo, ele dá algumas etapas. A descoberta,
A consideração e a decisão. O que é a descoberta? É quando ele enxerga aquele seu produto. E a forma como você vai chegar nele, né? Ele é crucial para você poder vender, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui, por exemplo, quem compra celular, né? Como eu falei ontem dos lançamentos, existe o lançamento daquele produto. Então, no lançamento é a descoberta, né? Tipo assim, ó, vai sair o iPhone, por exemplo. Não tem o 13 ainda, né? iPhone 13, que a gente saiba, né? Por exemplo. Aí, mas o pessoal já tá, pô, como é que vai ser o 13? Como é que vai ser o 13? Quando há rumores de sair o 13, é a parte da descoberta. Será, olha, vai sair e tal, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí, depois que é apresentada aquela proposta do novo, né, ele vai para a parte da consideração. Pô, será que realmente ele é melhor que o 12? Será que o preço condiz com o que ele está oferecendo? E depois eu vou para a parte da decisão, né? O que vai fazer o seu prospecto decidir se ele vai comprar ou não o seu produto, né? Ele pode considerar alguma coisa, né? Por exemplo, alguém que queira comprar uma consultoria de vocês. Por falar nisso, alguém vai montar consultoria, gente? Deixa eu ver aqui, é bem intuitivo. Só o tempo dirá, professor. Não mas o tempo já é para a semana que vem, né? Não tem mais ou menos uma ideia do que a gente já podia pensar. Por exemplo, eu posso trabalhar aqui, deixa eu colocar nesse outro computador aqui, que eu tenho dois, né? Eu posso trabalhar com Professor, eu entendi da pergunta, porque eu entendi da pergunta uma profissão futuramente, não para o trabalho agora, entendeu? Sim. Em dúvida, emprestar sim, por isso que eu entendeu? respondi. Só o tempo dirá, porque eu entendi que a pergunta era... Não ficou meio entendi. Mas do trabalho agora, o que vocês estão pensando? Consultoria, empresa, manufatura, colocar aqui manufatura. A minha vai ser sobre prestação de serviço, professor. Isso. Prestação de serviço é da Eva. Eva, prestação de serviço. Tá sozinha, Eva, ou tu tá em dupla? Não, era para ficar eu e o Dinei, só que a gente decidiu fazer só. A gente queria áreas muito específicas. Conseguiu separar, né? Isso. Vai fazer o que, Janaína? Para a gente começar a entender um pouco dos trabalhos e já... E, professor, a gente estava imaginando em fazer consultoria também. Só que a gente ainda vai aprofundar a ideia e pesquisar algumas coisas na área relacionada. Beleza. É Janaína aí? Felipe. Coloca aqui, talvez. Consultoria. Tá. William vai fazer o que, William? É o William e quem? E Laila? William. Laila respondeu no chat, é isso aí. Tá, e Laila. Beleza. A gente também estamos decidindo. William e Laila decidindo, beleza. Deixa eu ver outro ponto aqui para a gente... Ontem a gente falou do layout, deixa eu ver aqui.
capacidade produtiva. Isso, a gente parou bem aqui. Gente, eu queria falar sobre um ponto aqui que é crucial, né? Eu tenho conversado com vários empresários, né, do setor florestal, novelaria, colheita, e o quesito mão de obra, eu acho que ele tem gerado muita dor de cabeça, né, no empresariado, por conta, talvez, de uma falha do próprio empresário e também por outros quesitos, né, em relação à formação dessa mão de obra. Então, por exemplo, a troca de mão de obra com muita frequência, ela causa alguns impactos, né? A troca de mão de obra, ela causa alguns impactos na empresa. Troca de mão de obra. Isso é chamado de turnover. Eu não lembro como é que se escreve. Em inglês é turnover, né? Ou seja, quando o cara entra, passa um mês, sai, aí entra outro, passa 2 meses, sai, aí entra outro, passa 1 mês e meio, sai, e fica aquela, sabe, aquele entra e sai de gente. E nunca a gente consegue manter, né, criar uma cultura organizacional dentro da empresa. Então, por exemplo, hoje tem um colega lá no Polo Moveleiro que ele está seriamente sendo atingido por isso. A alta rotatividade dentro da marcenaria. Isso é importante a gente definir desde o início da empresa, porque, tipo assim, eu vou classificar lá, todo mundo que entra para trabalhar dentro da marcenaria é marceneiro. Mas não é que ele seja marceneiro de uma forma mais abrangente, que ele vai trabalhar em todas as áreas da marcenaria. Né? Às vezes o cara é mais habilidoso em fazer planos de corte, outros é mais habilidoso para fazer trabalhos manuais, com madeira mesmo. Então, tem uma série de fatores que vão influenciar, né, de você escolher. Tá? Eu não sei como é que vai ser o empreendimento de vocês. Né? No início, é claro, não dá para você contratar todo mundo, né? Você contratar várias pessoas, e até por conta que você não pode não ter capital para isso, né? Para contratar. E a principal forma para quem está começando, para o pequeno negócio, é a pessoa mesmo trabalhar, né? Por exemplo, você abre uma consultoria, de repente é você e o seu amigo, né? E assim fica por muito tempo. Só que assim, na minha cabeça, gente, isso aqui eu vou falar, assim, um conceito durante a minha experiência, né? O grande problema de você ter uma consultoria e você ser a ferramenta é que, pensa comigo, o dia que você adoece, quem é que vai trabalhar? Né? O dia que você, sei lá, a sua família depende de você, e aí tu morre, e aí, né? Então, a gente tem que largar a mão, tipo, de eu ser a empresa, né? Se eu bato as botas, a minha família vai ficar, né, na sarjeta, entenderam? Porque eu era a fonte geradora. E a gente não pode, né, ficar tão vulnerável assim, como empresários, tá? Ficar dependendo, tipo assim, olha, que se eu tiver que viajar 2 meses, a minha empresa, ela vai continuar trabalhando da mesma forma ou ela vai parar? Porque muitas vezes tem gente que acha que se você não fizer falta, é porque você, tipo assim, não fazia falta. É como se fosse uma coisa ruim, né? Para o seu negócio, tá? Então, por isso que muita gente quer sempre manter um pedaço da empresa sob controle, né? Que é tipo assim, não, eu tenho que estar na frente gerenciando.
Ou então, não, eu tenho que estar ali do lado da máquina, serrando junto com o pessoal. Eu tenho que ficar rodando ali como se fosse, né, cobrando das pessoas o que elas têm que fazer. Quando, na verdade, as pessoas que estão trabalhando comigo, elas têm que ter consciência de que precisam, elas precisam entender que aquele trabalho ali é um conjunto, né? Que ela pode se beneficiar, que o dono da empresa vai se beneficiar, né? Eu gosto de ver ali no LinkedIn, por exemplo, tem empresas, vocês sabem o que é o LinkedIn, gente? Aquela rede social só de emprego. Você já tem cadastro no LinkedIn? Sim, professor. Para manter contato de pessoas da mesma área. Isso. Né? Então, é uma rede que, tipo assim, eu gosto de ver, por exemplo, aquelas pessoas que entram numa empresa, aí, pô, pega a camisa da empresa, tira foto, de, pô, tô trabalhando na empresa X agora, né? No Itaú da vida, ou então numa XP Investimentos, ou então, né, uma empresa multinacional, numa Vale. E tipo assim, as empresas pequenas, elas têm como chegar nesse patamar também, né? Porque o que diferencia, né, do cara querer trabalhar naquela empresa do que eu pegar, por exemplo, uma empresa, sou dono de uma empresa, eu chamar o primeiro que quer trabalhar, dizer, não, vem cá trabalhar. Ele nem queria trabalhar. Ele nem, de repente, nem estava afim de vir para a minha empresa, né? Então, lá na teoria, voltando lá para a primeira aula, lá na teoria das relações humanas, né, tem uma parte de artigos dentro dessa teoria que fala o seguinte, né, a pessoa, ela não é obrigada, ela não pode ser obrigada a ficar dentro daquele negócio, daquela organização, se ela não quiser, né? Então, ela tem que participar, ela tem que estar imersa ali naquela atmosfera de, sim, um relacionamento com as pessoas, que ela se dê bem, né? Como eu falei que existe como é que fala o nome daquela, a pesquisa de clima, né? A pesquisa de clima, o clima organizacional, ele influencia. Então, se aquela pessoa está se sentindo mal ali, ela não vai render, né? E no futuro, muito próximo, ela vai tender a ser expurgada daquele local, seja por vontade própria ou seja por vontade de terceiros, né? Do seu gerente, do seu chefe, entenderam? Então, assim, definir bem cargo, função, né? É um papel interessante aqui no... Deixa eu tirar aqui desse... Eu estou falando uma coisa, tá na tela outra, né? Deixa eu tirar aqui. Pesquisar aqui, para ir falando junto. Droga. A gente está aqui em proposta de valor, análise de concorrência, quadro de experimentação, canal de aquisição, investimento, ganho, custo do IRE. Deixa eu ver onde é que está aqui. Análise de concorrência, proposta de valor. Vai ficar aqui em DRE. Custos fixos, custos variáveis. Análise de concorrência. Está aqui em custos. Custos com pessoal, está aqui. Né? E aí vocês vão, por exemplo, adicionar aqui dentro isso que eu estou falando. Quanto é que vocês vão ter de gasto com mão de obra? Né? Gente, vocês não podem ter medo. Claro, tem que ter a consciência, né? Para não perder dinheiro. Eu preciso estipular muito bem quem é que vai trabalhar comigo. Tá? Por exemplo, quem é estagiário aí alguém daqui já estagiou na Singel?
Agora que a gente teve a nossa primeira matéria com ele, professor, aí ninguém ainda foi chamado não para estagiar lá. Esse sabiá tá dobrado aí, né? Não, eu digo assim, mas depois que vocês começarem, né? Vocês podem, por exemplo, pegar um estágio lá, né? O estagiário é uma forma de economizar com mão de obra? Sim, né? Por quê? O estagiário, ele vai ter, por exemplo, o ganho que o estagiário tem não é financeiro, né? O estagiário não pode se basear por ganhos financeiros, porque o que ele está ganhando de experiência ali é muito, muito maior, né, do que uma bolsa, do que tipo um salário ali de 600, R$ 1.000, por exemplo, entendeu? Então, e às vezes o estagiário vai com essa intenção, né, só de ganhar. E a gente tem que explicar, né, para o cara, pô, olha, tu vai ganhar muita experiência aqui, querendo ou não, de tudo tu vai tirar experiência, até das experiências ruins, o estagiário consegue tirar proveito, né? Porque, por exemplo, eu indiquei uma menina para estagiar numa movelaria, lá no Polo Moveleiro, né? E no Polo Industrial agora, né? Mas Polo Moveleiro. E aí o que aconteceu? No segundo dia, ela me falou, professor, o senhor não gosta de mim, né? O pessoal vive brigando lá na fábrica. Eu digo, calma, é assim mesmo, né? E, tipo assim, isso aí não é nem a terça parte, né, do que tu viu, porque geralmente negócios familiares, eles são um pouco complicados para você entender, né, e trabalhar ali junto. Por exemplo, o marido e a mulher trabalhando no mesmo local. Uma hora ou outra, eles têm que ter muito controle. Se eles brigarem na frente do estagiário, né? Aí perdeu totalmente a credibilidade, entendeu? Então você precisa colocar aqui o cargo e o número de pessoas que vão estar nesse cargo. Por exemplo, eu quero montar uma marcenaria. Eu vou colocar lá quantos marceneiros, né? Vou colocar aqui marceneiro. Marceneiro. Aí eu vou colocar aqui 3. Salário, 1.450. Uma média aí. Encargos sociais, em torno de 30%, tá, gente? O que são esses encargos sociais? Vocês vão ter aí 13º salário, férias, que mais? PIS, PASEP, INSS, tá? Então, somando tudo isso, dá uma média aí de 30% que eu pago em cima do salário dessa pessoa. É a contribuição, né, que eu pago por ter o meu empregado, tá? Então, vai ter algum benefício, tipo vale alimentação, R$ 600? Pode colocar. Lá em Macarena, quando eu trabalhei, né, o salário era bem baixo, mas os benefícios que tinha na fábrica fazia com que os funcionários ficassem lá. Porque, por exemplo, se o cara tivesse 10 filhos, os 10 filhos na escola particular era reembolsado esse valor, né? Ele tinha também um ticket de alimentação muito bom, se não me engano, na época era R$ 600, alguma coisa assim. E já era muita grana, né? Na época foi 2009 que eu estava lá. O que mais que tinha? Tinha plano de saúde. Hoje eu gasto com plano de saúde, só eu, meus 3 filhos e a minha esposa, 1.000 e alguma coisa, só de plano de saúde. Então a empresa ela pagava. Então, tipo assim, o cara, pô, eu não vou pagar plano de saúde, né? Já é R$ 1.000 a mais em cima do meu salário. Então, alguns benefícios eles podem agregar e fazer com que o cara queira trabalhar naquela empresa, por mais que o salário dele seja pequenininho.
Aí salvei aqui, né? Isso vai entrar nos meus custos. Aí eu vou adicionar outro aqui, por exemplo, ajudante. Ajudante. Ajudante, eu vou colocar uns 3 também. Salário, 1.100. Pronto. Os mesmos 30%. Benefício, R$ 200. Nada contra o ajudante, né? Mas... Aí eu vou colocar aqui o estagiário também, né? Vou colocar uns 3 estagiários. Professor, nessa situação aí, são salário de modo hipotético, né? Eu tô colocando aqui hipotético. Tipo assim, um marceneiro não ganha hoje assim, uma faixa de menos que R$ 2.000, 2.500. Pois é, e por isso que, tipo, para a produção da nossa empresa, vamos supor, vai ter ajudante, vai ter estagiário, isso tudo. A gente tem que seguir direitinho as normas ou a gente pode Isso, não, o que colocar de vocês... modo hipotético? Não. O que vocês puderem colocar de mais próximo do real vai ser legal pra gente, porque entendo que de repente, eu queria também, né, que vocês levassem em consideração esse trabalho como uma oportunidade futura para vocês, né? Como eu falei, olha, tudo aquilo que a gente prediz, né, para as nossas vidas, né, a gente tende a conseguir. Por exemplo, antes de ser professor, que eu nem queria ser professor, eu vou explicar para vocês por quê. Quando eu ia apresentar trabalho na universidade, cara, ninguém queria fazer trabalho comigo porque eu travava, não conseguia falar nada. E tipo assim, eu era meio que excluído, né? Porra, o pessoal, caramba, velho, tu caiu na minha equipe. Vai, sabe, por mais o cara, olha, não, essa parte aqui é tua, não tem a parte, né? Todo mundo fala uma parte. Olha, essa parte aqui é tua. Aí eles logo perguntavam, não, professora, vai ser individual, né, a avaliação. Aí ele falava assim, vai ser individual a avaliação, né? Já tirando deles da reta, porque eu não conseguia, cara, falar para uma sala com 10 pessoas. Então era terrível isso, né? Mas depois que foi passando esse medo e tal, eu falei, pô, cara, talvez eu consiga, né? É um trabalho melhor do que trabalhar na fábrica, né? Eu digo, eu vou tentar. Fiz 2 especializações, eu já fui melhorando, né? Algumas coisas em relação a relações interpessoais. E aí, né? Vim dar aula. Na primeira disciplina, cara, eu tive um feedback muito bacana, sabe? Porque, assim, eu tava ainda com aquele problema de falar um pouco em público, mas os alunos falaram assim, não, professor, pô, a gente viu que o senhor sabe muita coisa e tal, e realmente a gente gostou muito. Aí eu lembro que foi Marabá a primeira disciplina que eu ministrei, e aí quando eu cheguei em Belém lá para entregar um relatório tudinho, o pessoal até elogiou, olha, o pessoal gostou muito da disciplina e tal, a gente vai te contratar para outras. E sabe, aquilo me deu uma energia, assim, para realmente querer trabalhar dando aula, né? E eu ainda não era efetivo da UEPA. Isso aí foi em 2009. Eu só fui ser efetivo depois de 3 anos, né? 2011. E assim, querer, né? Se vocês fizerem alguma coisa agora que possivelmente seja uma oportunidade futura para vocês, ótimo. Porque quando terminar esse plano de negócio, você já tem alguma coisa em mente para trabalhar, né? Diferentemente, quando, por exemplo, eu saí lá na graduação, eu tinha na cabeça que eu tinha que trabalhar para alguém, eu tinha que ter um emprego, né? Muitas vezes a gente tem essa limitação, né? Pô, eu tenho que ter um emprego, eu quero ter um emprego, eu quero trabalhar para alguém, né?
Mas depois que a gente entende que o nosso trabalho, né, ele é um recurso de tempo, né, o tempo que você gasta trabalhando para alguém. Então, por exemplo, se eu ganho X reais com o meu trabalho, o meu patrão tá ganhando tantos reais também em cima desse meu próprio trabalho. Então, ou seja, se era para eu ganhar 10, eu vou ganhar apenas 6, apenas 5, né? Do trabalho que era para ser inteiro meu. Entenderam? Então, assim, muitas pessoas não colocam essa balança, né? De ir por esse lado. Claro, se todo mundo empreendesse, não ia ter empregado para ninguém, né? Então, por isso tem menos empresários do que pessoas trabalhando. Né? Uma empresa, ela tem um empresário, um dono, um gerente, né? Do que, né, tem mais pessoas trabalhando do que gerente, tá? E, assim, quanto mais se aproximar da realidade, maior vai ser as chances de vocês, né, terem uma perspectiva de se isso vai dar certo ou não, né? E é exatamente esse o ponto. Se a gente planeja, né, o custo de planejar, né, o custo de planejar é menor que o custo de você executar sem planejar, né? É menor. Então, isso parece, né, não condizente, né? Tipo assim, pô, eu vou gastar um tempo planejando, né? E aí é melhor eu ir executando logo e depois eu vou ajustando, né? Mas, por exemplo, se é um negócio de alto risco, que você não planeja, apenas coloca o dinheiro, a chance de você perder todo aquele dinheiro é muito grande. E assim, esse programa, ele permite que você, né, faça alterações ao longo do tempo. Olha, se vocês terminarem esse trabalho ainda a semana que vem, né, antes de quarta-feira, ele vai estar é que nem redação, né? Tu escreve uma redação hoje, semana que vem, quando você vai ler, tá uma porcaria, né? Tem um monte de coisa para você consertar. Então, se você faz o planejamento hoje, o programa te possibilita ir corrigindo o curso. Né? Você, por exemplo, o número de funcionários, eu coloquei 3 funcionários, mas eu não vou precisar dos 3 agora. Beleza, eu tiro 1 funcionário, tiro 2 funcionários, né, do meu planejamento aqui, e aí eu já vou economizar, né, tipo, se eu tirar aqui, ó, tá dando 6 mil, só de funcionário, né, tá dando 6.255, né, aí eu venho aqui em editar, eu tiro um funcionário do meu planejamento, e eu já vou cair com o meu custo fixo para 4.370. Isso representa alguma coisa para mim, né? Pode ser que não faça tanta diferença, mas você mexer aqui no funcionário, você maximizar o seu, otimizar o seu estoque, otimizar a sua produção, isso pode gerar um ganho imediato muito grande, né? Porque muitas vezes a gente pensa que não faz diferença, né? A gente dá uma mexidinha, mas dá uma diferença, né? Se você projetar esses 6 mil aqui no ano, né? Vai dar aí 6.255 vezes 12, vai dar 75 mil do teu faturamento, que vai ser, né, tirado só para pagar mão de obra, tá? E isso eu aproveitando a mão de obra de forma correta. Se eu não treinar essa mão de obra,
se eu não qualificar eles diariamente, esse preço pode sair muito mais caro para mim, né? Porque pode ter perda, né? Eu posso ter troca de funcionário nesse período, como eu falei, né? Por exemplo, tem um colega nosso que trocou de marceneiro lá só esse mês 3 vezes. O cara entra, passa uma semana, diz que não quer mais, né? Agora, e ele nem pergunta por quê, né? E o cara nem vai dizer também a própria na lata assim, né? Não, olha, não quero trabalhar aqui por conta disso, disso, disso e disso, né? Se tivesse uma pessoa que pudesse perguntar e ele falar a realidade, né? Dizer, olha, eu não quero por conta disso, disso e disso. Olha, o salário é pouco, ou então, sei lá, as máquinas não estão legal, né? As informações não estão muito boas aqui dentro da fábrica. Então, tem muita coisa que pode estar desencontrada e que o dono o empreendedor, né, o dono do negócio, pode não estar vendo aquilo de forma bem clara, tá? E depois vamos passar aqui, tá? Isso aqui é o custo com o pessoal. Quais são os outros custos que tem? Eles colocaram aí os custos de produtos e serviços. Olha só, gente, tem outro ponto também, tá? Tem outro ponto também que vocês precisam saber, tá? Vocês só vão preencher nesse programa aquilo que couber dentro do plano de vocês, tá? Por exemplo, eu vou voltar aqui no início. Ó, por exemplo, proposta de valor, análise de concorrência, quadro de experimento. Por exemplo, um produto que não tem concorrência, de repente. Eu vou preencher a análise da concorrência? Não tem porquê, né? Eu posso até entrar aqui e dizer, não, olha, não tem concorrência. Trabalho sozinho no mercado aqui na minha região. Entendeu? E aí tem coisas que não vão se aplicar, vocês deixa passar, depois a gente vê aí se vai realmente ser, se vai se aplicar ou não, tá? Tem mais alguma outra coisa, gente, que vocês tenham dúvida? A hora de perguntar é agora. E, professor, sobre os indicadores que eu já havia lhe falado antes, é só depois, ele só vai aparecer depois que aparecer todos os finanças, depois que a gente concluir todo o investimento no financeiro. Isso. É porque, assim, ele vai pegar esses indicadores financeiros, eles vão aparecer no final, por quê? Porque a gente ainda está decidindo, né? Ele vai pegar todos os custos e todos os... Ele vai pegar aqui, ó, fazer essa diferença aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tá? Ele vai pegar todos os custos e todos os ganhos, tá? E também em relação à projeção do investimento. Por exemplo, eu tenho um custo de produção de 10 mil. E aí os meus ganhos mensais vão ser de 15 mil. Aí todo mês vai sobrar, teoricamente, né, 5 mil. E aí o meu investimento foi de 100 mil, tá? Eu tenho um investimento de 100 mil. Fiz um investimento de 100 mil e a empresa gera 5 mil de lucro todo mês. Daqui com 20 meses, o projeto se paga. Por quê? Porque esses 5 mil, ele vai pagar os 100 mil que eu investi no início. E aí ele vai fazer essa diferença, ele vai me dar o ponto de equilíbrio, ele vai me dar a lucratividade, a rentabilidade, tá? Aí por isso que ele aparece só no final. Por exemplo, olha, aqui, como eu não coloquei lá, automaticamente ele já faz o cálculo. Por exemplo, margem de contribuição.
custos fixos totais. Ó, eu já tenho o custo fixo total porque eu coloquei a mão de obra lá, né? Aí já está aparecendo negativo aqui. Porque eu não coloquei aqui os ganhos. A partir do momento que eu colocar, por exemplo, os ganhos, por exemplo, eu vou colocar aqui cozinha. Categoria, produto de fabricação própria. O valor de venda, 5.000. Tá? Salvar. Aí eu vou colocar mais um aqui. Home Theater. Home categoria, produto feito também. Vou colocar aqui 2.500. Salvar. Beleza. Aí vamos voltar aqui. Receita. Aí, quanto de receita, deixa eu ver aqui, editar esse bichinho. Cozinha, editar. A quantidade que eu vou... Quantas cozinhas eu vou vender por mês? Eu vou colocar 2 cozinhas. Sim. E aí eu vou colocar 4 home theater. Salvar. Isso aí, tipo assim, olha, é uma perspectiva que eu tenho de vender por mês, né? Então, eu vou brigar para fazer no mínimo de orçamentos de cozinha. Deixa eu ver aqui. Se eu vou vender 2, eu tenho que fazer no mínimo 20 orçamentos de cozinha por mês. Tá? São números assim que vocês vão começar a entender, né? De acordo com o que vocês forem evoluindo, né? Trabalhando tudo. Para ter pelo menos, para ter uma venda, eu tenho que fazer 10 orçamentos, né? Então, se eu, para cada venda, eu tenho que ter 10 orçamentos, eu tenho que sempre estar buscando mais orçamentos. Entendeu? Então, na hora que... Se eu tiver essa mentalidade, na hora que eu for, por exemplo, colocar algum anúncio no Facebook, na hora que a pessoa entrar em contato comigo, eu não vou perder por nada aquilo. Porque, tipo assim, às vezes você fala, eu passo segunda-feira com o cliente. E aí o cliente, tá, segunda-feira. Chega segunda-feira, não, ele não deu para ir hoje e tal, aí passa para terça. Aí, não deu e tal. Cara, o cliente já vai fechar com o outro. O outro já entregou o orçamento, já deu, já fez toda a questão da qualidade do móvel dele, e tu ainda está decidindo se tu ainda vai visitar, né? Então, a ideia é que você faça para cada uma venda 10 orçamentos. No caso do meu caso, né? De móveis planejados. A mesma coisa para o home theater. Para cada home theater que eu vá apresentar, como ele é mais fácil, é mais barato, a vendabilidade é maior. Então, tipo, eu vou produzir uns 4 por mês, tá? 4 por mês vai dar aí 10.000 também. Então, eu já tenho praticamente 20.000 de vendas mensais. Projeção anual. Essa projeção anual, gente, vocês podem, por exemplo... colocar, olha, ele pede aqui, inserir valores manualmente, inserir taxa de crescimento ou projetar valores constantes, né? Tipo assim, olha, eu vou aumentar todo mês 5%. Se eu aumentar 5%, 10% todo mês, é uma taxa de crescimento boa, né? Porque a ideia de toda empresa, gente, é crescimento, né? É crescimento. Como eu falei, quando a gente viu ontem, as estratégias de crescimento, elas são inúmeras, né? Lembra lá do
do salgadinho, eu tiro 25 gramas e mantenho o preço, né? Ou então eu coloco, eu mantenho o mesmo preço, eu mantenho o mesmo quantidade, né? E aumento o preço. Então isso aí é estratégia, né? Estratégia de venda. E eu não posso deixar a bola cair mês a mês. Então eu posso de repente inserir uma taxa de crescimento, por exemplo, eu vou colocar aqui taxas mensais, eu vou colocar 10% ao mês, né? Ele vai projetar para mim. Ó, 20, primeiro mês eu vou faturar 20 mil, depois 22, depois 24, 26, tá? Isso é real. A empresa que, tipo assim, olha, você pode me dizer, né? Ah, esse mês eu vendi 4 consultorias, mas mês que vem eu não vendi nem 2. E aí, né? Vem aqui e coloca, ó, informar valores manualmente, né? Aí se no primeiro mês você vendeu 20, aí você vem aqui, sei lá, olha, eu vendi 10 mil só. 10 mil. Tá? Pronto, ficou aí setado. 10 mil, tá? Mas a tendência é sempre... Aí ele vai fazer uma projeção anual aqui, ó. Dando para ver aí? Tá, né? Beleza. Aí ele faz uma projeção anual. E gera um gráfico também. Tá? Então, produtos e serviços, gerados e recebidos, receita de acordo. Tá? Então, vamos lá ver lá no demonstrativo, como é que tá, se está negativo. Epa. Tá? Ó, já mudou aqui no meu demonstrativo. Tá? É muito óbvio, tá, gente? Tipo assim, olha, eu não posso, não é que você, do meu deu errado, eu vou ter que mexer alguma coisa aqui para poder dar positivo. Se deu negativo, gente, primeira hipótese, você esqueceu de alguma coisa, de colocar alguma coisa no programa, tá? A segunda hipótese, realmente está com problema o seu projeto. Não vai ser viável, tá? A terceira hipótese, pode ser, né, que você mexendo em alguma coisa, dá uma consertada lá, né, algum valor que você colocou um 0 a mais ou um 0 a menos, isso pode fazer diferença no final, né, de você ter um resultado positivo ou negativo. Aqui a gente está tendo um resultado operacional de 15.387,10, tá? E aí, claro, olha, por exemplo, eu nem coloquei ainda os custos variáveis totais, tá? Se eu colocar os custos variáveis totais, pode ser que esse valor mude aqui, esse resultado operacional mensal, tá? E aí, vamos ver lá o resultado, o final, se já mostra alguma coisinha lá? Ainda não. Ele vai ter que me dar o ponto de equilíbrio aqui também, tá? Tá certo, gente? Então, vocês precisam colocar, olha, os investimentos também, vocês precisam adicionar aí os investimentos iniciais para poder dar, ou seja, tem que preencher tudo para no final você gerar esse resultado, para você gerar o resultado lá do seu projeto, tá? Na segunda-feira eu vou começar com a turma 2018, se eu não me engano, tá? Eu vou pedir para vocês anotarem todas as dúvidas de vocês, que vocês fizeram, e amanhã a gente tira um minuto lá para tirar todas as dúvidas, tá? Para a gente fazer junto. Eu abro aqui o Pennybox, tá? Para a gente
de repente, debater. Ou se alguém quiser tirar dúvida agora, tiver com o computador aberto aí no Penny Box também, a gente já pode sanar essa dúvida e bater a cabeça junto aqui. Como eu falei para vocês, a ideia, se a gente puder terminar esse projeto, né, e vocês realmente tiverem a oportunidade real de implementar isso, o quanto antes, né, eu acho bem interessante, tá? Posso até pensar num prêmio aí. Olha, teve uma turma aí que montou só que eles não fizeram na parte da engenharia florestal, né? Os caras montaram um sex shop. Montaram um sex shop online, né? E tá aí rolando ainda. Entenderam? Mas é um negócio. Dá para ganhar dinheiro, né? E mais, olha, outro conselho, rapidinho. Eu falo para vocês que você deve seguir na área florestal. Mas o que é importante na vida, né? É ganhar dinheiro. Se eu não consigo ganhar dinheiro com o que eu gosto ainda, né? A primeira oportunidade que me surgir de ganhar dinheiro, ela pode me proporcionar com que eu trabalhe posteriormente com o que eu gosto. Pode ser o caminho, né? Pode ser o caminho. Tem gente, olha, tem um pai do amigo meu, ele queria muito ser músico. Só que não deu, né? Ele é servidor público do Ministério Público, se eu não me engano, lá em Santarém. E aí tem um salário razoável, a gente não consegue viver muito de música, né? Eu também já fui músico, ganhava R$ 40 por show. Não precisa ser algo inovador, né? Mas se vocês quiserem se diferenciar, né? Pode ser algo que seja novo. Lá na análise de mercado, vocês vão poder explicar melhor isso, né? Aqui, olha, cliente e mercado. Então, vocês vão poder identificar, né, o porquê do seu produto novo, e ele tem que ter aceitabilidade da clientela também, né? Mas só para finalizar a ideia. Aí o cara que era servidor público, ele montou uma banda para ele poder tocar, né? É que nem aquele cara que não joga bola, mas ele é o dono da bola, né? Então, como ele é o dono da bola, ele vai ter que ele entra no time que ele quiser, senão não tem jogo, entendeu? E aí ele fez isso, uma paixão que ele tinha, mas não tinha tempo para ensaiar, para tocar muito bem. Então ele diz, olha, eu vou comprar os instrumentos, vou comprar todo o jogo de som, tudo, e eu vou tocar. Quem quiser tocar, os músicos quiserem tocar, a gente vai, tudo, faz show, caramba, 4, né? A paixão dele, ele seguiu depois, entendeu? A internet do Felipe caiu, tá bom, vou anotar aqui. Tá bom, Felipe. Oi. Eu tava vendo aqui, se fosse para me montar a minha empresa, só de maquinário eu ia gastar mais de R$100 mil. Então, acho que vai ser um pouquinho difícil de eu ganhar esse prêmio aí. Qual era? A do Briquete? A do Briquete, professor. Não, 100 mil? Mesmo 100 mil não dá nem para... Só se tu fizer uma brinquedadeira manual. Pois é uma brincadeira, é uma manual e tal, só que cada uma fica em média R$35 mil. Aí, tirando isso, tem que ter um forno, né, para preparar o briquete final. Tem que ter o local. Aí, tipo, eu imagino que um galpão onde eu possa acomodar tudo isso não vai ser por menos de R$1.000. Mas, levando como base isso já, aí já vai 1.000, 64 mil de fogão, né, que gasta em média 16 mil para montar um, e seriam 4. Aí, com 3 brinquedeiras, tá aí meus gastos. Não, gente, olha, o interessante de fazer esse plano de negócio é que, tipo assim, tu consegue, como tu tá falando, né? Pô, eu tô pensando no que eu posso, no que eu tô fazendo. Porque muitas vezes é como você construir uma casa, né? Você fala assim, pô, com 50 mil eu faço uma casa. Aí, tipo assim, eu comprei um terreno aqui no Buriti, né?
eu estou morando de aluguel e tal, eu comprei o terreno lá no Buriti. Aí o que aconteceu? Eu falei, olha, eu vou murar o terreno. Aí fui fazer o orçamento para murar o terreno, dava 10 mil reais para murar. O que eu fiz? Não murei. Eu comprei até uma parte do terreno, né? Não murei o terreno. Por quê? Porque, tipo assim, não tava, assim, meio que tava, mas eu comprei outro, eu acabei gastando dinheiro com outras coisas e o terreno, como não era prioridade agora, a gente viu que ia gastar muito, né? Que aí depois a gente parou assim, não, vamos fazer o levantamento aqui. Ah, vai gastar, ó, só de arquiteto foi 4.500, né? Para poder fazer a planta, tudo bacana. E aí, estimativa de gasto lá para levantar a casa, para deixar para morar, é uma faixa de uns 150 mil, 200 mil. Aí não dá para. Ou seja, eu já sei que eu não vou gastar um dinheiro para ficar parado lá, a obra, no meio da obra. Então, assim, a gente conseguiu dar uma freada e não, olha, tá lá o terreno, beleza, a gente já comprou o terreno. Mas eu não vou gastar dinheiro com tijolo agora, porque eu vou murar, vou deixar um dinheiro empatado, né? E tipo assim, lá é seguro, ninguém vai invadir. E aí eu vou pegar esse dinheiro para fazer outra coisa. Entendeu? Então, tipo, tu não vai dar um tiro para morrer na praia. Mas acontece que, tipo, o projeto, ele te dá essa visão de repente, alguém que queira investir em alguma coisa e não sabe, né? Diz, olha, tu explica, já aconteceu isso comigo, né? Eu tinha um projeto de uma marcenaria e aí quando eu mudei para Belém, né, que eu fui para a coordenação do curso de engenharia florestal, aí eu estava trabalhando no Senai também, né? E aí eu vendi a casa que eu tinha aqui e comprei a casa lá em Belém. Esse cara que eu comprei a casa lá em Belém, ele falou assim, olha, cara, eu tô vendendo essa casa e tal, a casa era 200 mil. Aí eu comprei financiado, tá? Não foi à vista, pra vocês não acharem que eu tô por cima da carne seca. Eu comprei financiado a casa. Ele diz, olha, eu vou receber esses 200 mil, não sei o que eu vou fazer. Eu falei, cara, eu trabalho com marcenaria e tal, e, pô, faz muito tempo, já, olha, eu sou instrutor do Senai, né, trabalhei na UEPA, no curso de engenharia florestal, já trabalhei em fábrica de marcenaria, inclusive estou abrindo a minha marcenaria, já tinha o CNPJ, né, e aí ele ficou pensativo, né, pô, será que eu invisto, será que eu não invisto? Eu falei, tá bacana. Aí ele comprou não, né, a gente fez a sociedade, ele entrou com 200 mil para montar, né, a fábrica. E assim, se tivesse dado certo, não deu certo, teve uns probleminhas pessoais lá, ele começou a, tipo, comprou algumas coisas que não eram para comprar e saiu do plano. Tipo, a gente queria investir mais em maquinário, em qualificação, e ele já estava adiantando as coisas, né? Ele chegou a comprar um caminhão por 70 mil reais, sendo que a gente não estava nem produzindo ainda. Então, nessa eu fiquei puto, né? Eu falei, porra, cara, tá difícil, ó, porque era pra gente ter comprado um maquinário melhor e podia terceirizar nesse momento, né, o frete. E aí, né, ele fez totalmente o contrário. Investiu num caminhão, ou seja, um caminhão zero, vocês sabem, quando a gente tira um veículo zero da loja, ele já perde ali em torno de 10% de valorização, né? Tu não pega mais o mesmo que você comprou, né? E era uma coisa que não gerava nada para a empresa, tá? Aí eu peguei e falei, olha, não, então vamos desfazer o negócio, a gente vende o que tem aqui, tu pega a tua grana e some da minha frente, né? Porque realmente não dá para trabalhar dessa forma. Se for para jogar fora, sair do plano, não dá, né? E aí a gente desfez o negócio. Mas pode ter sido sorte minha, da minha parte, de encontrar um investidor, posso, mas eu posso garantir para vocês que isso é possível porque aconteceu comigo, né? E não é diferente. Basta você demonstrar o mínimo de organização. Existem vários eventos aí onde tem as startups, né? Tem pessoas procurando
para investir, né? Por exemplo, hoje, as diversas formas de investimento, né, elas não dão um retorno a curto prazo. Por exemplo, tu coloca o dinheiro na poupança, é 0,5% ou menos que isso, né? Tu coloca lá, por exemplo, o teu dinheiro, se vocês têm conta no Nubank, né, coloca lá para render, é 100% do CDI. O CDI é alguma coisa um pouquinho maior que a poupança, mas também não vai render tanto assim. Mas se você pega, por exemplo, esses 200 mil, investe numa fábrica, um negócio que vai te dar aí um retorno, né? Lá no final ele vai mostrar aqui nos indicadores, né? Olha, por exemplo, o que é o payback, né? Olha, o tempo necessário para recuperar o investimento sem considerar o valor do dinheiro no tempo. Ou seja, ele não considera a inflação, e não considera a taxa de juros, é líquido, né? Tipo, olha, eu investi, como eu falei para vocês, eu investi 100 mil. Se desses 100 mil eu conseguir um rendimento de 5 mil por mês, em 20 meses eu recuperei esses 100 mil. E o resto para frente é só lucro. Entendeu? É matemática pura, né? Só que tem uma lógica dentro dessa matemática para empresas, né? Galera, é isso aí. Se vocês tiverem mais nenhuma dúvida, tá? A gente fica por aqui. Qualquer coisa, professor, a gente entra em contato. Pode ser? Ah, pode. Olha, final de semana, se eu não tiver... Eu não vou estar, né? Eu não vou estar no Globo. Deixa eu desligar que eu tô falando isso na aula, né? Olha. Vou parar de gravar aqui, que já estão os assuntos extra aula.